Olá, tudo bem? Como vai? Professor James Carvalho com você mais uma vez. E mais uma vez dando dicas para o Exame Nacional do Ensino Médio, para o Enem. A dica de hoje em Ciências Humanas e suas tecnologias é a competência 6, Sociedade e Natureza. Vamos tentar discutir um pouquinho sobre problemas ambientais, mais especificamente sobre problemas ambientais urbanos. Então vamos tentar discutir um pouquinho aqui sobre inversão térmica, sobre chuva ácida, sobre enchentes e a questão do lixo. Bom, você tem que se lembrar sempre o seguinte: o Enem enfoca sempre uma palavrinha quando a questão é sobre problemas ambientais. E essa palavrinha é sustentabilidade, ou desenvolvimento sustentável. O que é isso? É você fazer uso dos recursos naturais de forma racional, preservando-os para gerações futuras. As concentrações populacionais hoje, nas grandes cidades, elas são exatamente o oposto disso, né? O homem ocupando cada vez mais espaços urbanizados e, espacialmente falando, concentrado em poucas áreas, fez surgir o fenômeno da metrópole, ou da metropolização. E essas metrópoles são verdadeiros caos do ponto de vista ambiental. Você tem, por exemplo, um fenômeno que ocorre no inverno chamado inversão térmica. O que é isso? O inverno, naturalmente, em países de clima tropical, até mesmo em países de clima temperado, é o período em que as chuvas diminuem drasticamente, mas a atividade humana continua. Então, as emissões de gases poluentes na atmosfera, fruto da queima de combustível de matriz fóssil, como petróleo, por exemplo, não é? Faz com que a atmosfera nessas cidades, nessas metrópoles, não é? Fiquem carregadas. E como não chove, essa poluição forma uma verdadeira mancha negra sobre as cidades. Os raios solares vêm, aquecem a parte superior dessa grande mancha urbana e o ar frio acaba ficando embaixo, invertendo, não é, essa condição. O resultado disso é o aumento da incidência de doenças respiratórias, problemas relacionados aos olhos, enfim, em função dessa mancha negra, essa mancha de poluentes sobre as cidades no inverno. Então, a chamada inversão térmica é um fenômeno urbano e do inverno. Um outro fenômeno também relaciona-se às chamadas chuvas ácidas. O que são chuvas ácidas? Mais uma vez, ação antrópica, poluentes jogados na atmosfera, ficam sobre a mesma e voltam na superfície através da precipitação. Quanto mais a incidência, não é, de gases lançados na atmosfera, esses gases vão retornar à superfície na forma de precipitação, causando corrosão, por exemplo, em edificações, causando problemas para nós aqui. A chuva ácida não é um fenômeno exclusivamente de cidades. Ela ocorre mais em cidades, mas, por exemplo, em São Paulo, ela ocorre na Serra do Mar. Todos os poluentes jogados na atmosfera, na cidade de São Paulo e na Baixada Santista, acabam incidindo em chuva ácida na chamada escarpa, mais conhecida como Serra do Mar, danificando a Mata Atlântica. Também não podemos esquecer as enchentes, não é? Enchentes, o que acontece? Ocorre a impermeabilização do solo, a água que deveria se infiltrar e escoar, ela não se infiltra. Então, as áreas mais baixas da cidade, que são ocupadas, não é, acabam tendo essa questão da enchente. Áreas próximas às várzeas dos rios, ocupadas também de forma irregular, são áreas onde a enchente é extremamente destruidora, principalmente para a população de baixa renda. Portanto, já sabe, problemas ambientais urbanos, lembre-se, chuva ácida, lembre-se, enchentes e lembre-se também da inversão térmica. Só para concluir, a questão do lixo. Vou deixar para você um filme muito bom, um filme brasileiro chamado Lixo Extraordinário, que fala da questão da reciclagem, da questão do reaproveitamento do lixo. Não apenas como fonte de energia, mas nós temos que entender que hoje, né, o que se fala muito em sustentabilidade é a chamada produção em círculo. Hoje nós temos a seguinte cadeia produtora. Você tem a extração de matéria-prima, a transformação dessa matéria-prima, a distribuição dessa matéria-prima e o descarte. Isso não pode acontecer. Você tem que ter extração, transformação, distribuição, descarte e o reaproveitamento. Lembre-se, assista ao filme Lixo Extraordinário. Um outro filme muito interessante é o chamado
a história das coisas, tá ok? A história das coisas fala na questão da sustentabilidade. É isso. Boa sorte, boa prova. Tchau!